Olá, neste vídeo vou trazer um tópico muito interessante que eu acabei por encontrar neste livro. Terminei este livro há cerca de algumas semanas, mas queria trazer aqui uma reflexão para ti. Não sei se já leste o livro ou não, ele é bastante conhecido, então até poderás já ter lido, eventualmente, mas é sempre bom recordar. Tem aqui uma parte que nós vamos abordar mais neste vídeo, vai ser o tópico deste vídeo, a parte de ser bem-sucedido e realmente contra sentirmos sucedidos efetivamente. O livro chama-se Primeiro Pergunto Porquê, do Simon Sinek. A versão inglesa, na versão inglesa é Start With Why, começa pelo porquê. Não sei porque é que a versão de português de Portugal foi traduzida desta forma, mas a versão de português do Brasil é Comece Porquê, que faz mais sentido. Então vou ler aqui um pouco e analisar à medida que vou lendo, para que nós consigamos ver o que ele nos diz aqui. Este livro fala muito para questões de empresas, de empreendedores, então vai ser muito nesta temática, mas é algo que nós podemos levar também para a nossa vida pessoal. Tem aqui o capítulo, este segmento que diz ser bem-sucedido versus sentir-se bem-sucedido. Eu vou ler aqui cerca de 3 ou 4 páginas e vamos analisando aqui em conjunto. Diz o seguinte: todos os anos um grupo de empreendedores com excelente desempenho reúne-se no MIT, nos Estados Unidos, entre 40 a 50 empresários. Passam 4 dias a ouvir palestras desde manhã cedo até à noite. Estava à espera, isto agora já na perspectiva do autor, estava à espera que fosse mais um grupo de empresários que se juntam numa tertúlia. Esperava ouvir debates, apresentações sobre maximização dos lucros, melhoria de sistemas, mas aquilo que eu testemunhei foi profundamente diferente. Na realidade foi totalmente oposto. No primeiro dia, alguém perguntou ao grupo quantos tinham alcançado os seus objetivos financeiros. Cerca de 80% ergueu a mão. Pensei que esse facto por si só já era impressionante, mas foi a resposta à questão seguinte que se revelou bastante profunda. Ainda com as mãos no ar, o grupo foi questionado: quantos de vocês se sentem bem-sucedidos? E 80% das pessoas baixaram as mãos. Ali estava uma sala repleta dos mais brilhantes empresários americanos, no contexto americano, muitos deles multimilionários, alguns nem sequer precisando de trabalhar mais caso não o desejassem, mas a maior parte ainda não se sentia bem-sucedida. Estes extraordinários empresários estavam num ponto das suas vidas em que tinham chegado à conclusão que as suas empresas eram muito mais do que vender coisas ou fazer dinheiro. Tinham compreendido a profunda ligação pessoal que existia entre o quê e faziam o porquê de fazerem. Tinham compreendido a profunda ligação pessoal que existia entre o que faziam e o porquê de o fazerem. Este grupo de empresários reuniu-se para debater questões relacionadas com o porquê. Cada um destes empresários de sucesso sabia o que fazia, sabia como faziam, no entanto, muitos deles deixaram de saber o porquê de o estarem a fazer. Este sentimento não afeta só as empresas. O facto de nós estarmos a fazer uma coisa de forma rotineira, uma coisa que já fazemos há tanto tempo, no início, quando nós começámos alguma atividade, algum hobby, algum trabalho, criámos algum negócio desse tipo, nós temos muito bem patente o porquê. Porque muitas das vezes o porquê vamos traduzir aqui para um propósito, além do dinheiro, vamos colocar nesse sentido, porque como vimos aqui na parte do texto, a maior parte deles, 80%, tinham atingido os objetivos financeiros, mas nem todos eles, aliás, a grande maioria deles, não se sentia completo, não se sentia realizado por si só. Então, quando falamos aqui de propósito, de porquê, falamos algo bem mais que o dinheiro. Não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que o dinheiro não ajuda, o dinheiro não traz felicidade, não é isso, mas simplesmente dinheiro ou mais dinheiro simplesmente por ter mais dinheiro na conta, não é isso que nos faz procurar mais coisas, não é isso que nos faz querer novos desafios, não é isso que nos faz querer ser melhores pessoas. Por exemplo, simplesmente pelo facto de termos mais dinheiro na conta. Vou partilhar aqui a parte da minha questão pessoal que está muito relacionada aqui com a parte do porquê.
Foi em 20 de março de 2017 que eu decidi tornar vegan, por motivos de saúde. Eu não estava doente, entretanto comecei a ler alguns artigos, a ler alguns estudos, a ver alguns documentários, então eu decidi que para me preservar ou para ser saudável durante mais tempo, que a parte da, que a parte da alimentação que convinha dos produtos animais, que não me iria ajudar nesse objetivo, então eu tornei-me vegan aqui. Mas mas o simples facto de, por exemplo, eu ter este único objetivo e no contexto da saúde, por exemplo, se eu fosse apenas moderado, se eu comesse de vez em quando, possivelmente não iria me afetar não iria ter um impacto muito negativo nesse aspecto. Então eu depois comecei a assistir documentários sobre matadores, comecei a visitar presencialmente, porque eu sabia que o porquê que eu tinha não era assim tão forte. Porque o facto de em vez de eu abdicar por completo, podia ser moderado e no final das contas ia ter mais ou menos o mesmo resultado. Mas o facto de ter um porquê maior, de ter um propósito maior, eu fiz questão e eu lembro que tive essa reflexão. Não sei se foi logo em 2017, talvez aqui no final do ano de 2017, ainda antes de 2018, eu decidi decidi ir a matadores, ver como é que a nossa comida era feita, como é que os animais eram tratados, para que em momentos não é de dúvida, mas o nosso cérebro trabalha de tal forma que chega a um ponto que já é tão natural para nós, já faz parte da nossa rotina, que nós esquecemos efetivamente porque é que começámos a fazer aquilo que nos propusemos a fazer, dúvidas começariam ou poderão começar a surgir. Então, para eu evitar esse tipo de pensamentos e dar um passo atrás, que eu não queria de alguma forma, eu meti-me nessa posição para que cada vez que eu tivesse a mais pequena dúvida de porque é que eu estava a fazer o que estava a fazer, para me recordar daquilo que eu tinha visto, para que fosse bem mais fácil continuar a minha caminhada, digamos assim. E hoje deixa eu ver aqui, 30 de junho de 2025 e já foram mais ou menos 8 anos e 3 meses. E cometi erros aqui e ali, ou não li bem as embalagens, ou no restaurante pedi errados e acabei por cometer alguns deslizes, mas nada que me fizesse voltar atrás ao ponto de mudar tudo o que eu tinha construído, ou que os meus valores tivessem mudado a dada altura para que me fizesse dar um passo atrás. E quando eu decidi criar este canal, eu escrevi, sensivelmente foi no dia 30 ou 31 de dezembro de 2023. Eu depois só vim publicar o primeiro vídeo a 6 de agosto de 24. Eu comecei pelo porquê? Porque eu sei ou seja, eu sei muito bem aquilo que quero fazer, porque é que estou a fazer o que estou a fazer, porque o facto de estar a criar conteúdo, o facto de estar a criar conteúdo, o facto de estar-me a expor constantemente, possivelmente irão aparecer dias mais complicados, onde a motivação não está tão alta, ou irão acontecer coisas no meio do caminho que irão fazer-me ponderar algumas coisas. Por isso é que eu comecei pelo porquê. O meu objetivo é ajudar as outras pessoas para que elas ajudem outras. Mais ou menos servir de intermediário, porque eu sei que tem muitas pessoas, talvez seja o teu caso, talvez não seja o teu caso diretamente, mas possas conhecer alguém que tem um conhecimento e que esse conhecimento é a dificuldade de outra pessoa, é o desafio de outra pessoa, e o simples facto de esta pessoa não partilhar o conhecimento está a deixar de alguma forma de ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E eu, fazendo a minha parte aqui como intermediário, e o meu papel é dar as ferramentas a estas pessoas para que estas possam ajudar outras. Eu não sei se te lembras de um vídeo, se fores da minha geração ou não, a versão em inglês é Pay It Forward,
a versão com... Não me lembro do nome dos atores, mas em português acho que era Favores em Cadeia, algo no sentido dos anos 90, em que o objetivo era, não sei se a disciplina era a área de projeto ou algo nesse sentido, em que os alunos tinham que dar ideias para tornar o mundo melhor com a presença deles. E houve um dos alunos que, esta parte aqui dos favores em cadeia é parte do projeto dele, que ele iria se dispor a ajudar 3 pessoas e essas pessoas iriam ajudar 3 pessoas diferentes e essas 3 pessoas iriam ajudar outras 3 pessoas diferentes. Então era fazer um favor a 3 pessoas e essas não podiam retribuir à mesma pessoa, teriam que retribuir a outra. E é isto que eu sinto aqui neste projeto. O facto de eu ser intermediário, ajudar estas pessoas com que elas partilhem o conhecimento com outras pessoas, que vai ajudar outras pessoas indiretamente e que as outras pessoas, ao sentirem-se melhor com elas mesmas ou a ganhar uma habilidade ou a parte de aprender um idioma, que vai abrir novas portas para elas. Então eu tenho o meu porquê muito, muito bem definido e é isso que me faz continuar aqui na parte da criação de conteúdo. Por isso é que eu criei este canal aqui para partilhar contigo. Vou ler um pouco mais aqui o que ele diz. Isto porque a parte aqui da realização vezes sucesso. Isto porque o sucesso e realização não são a mesma coisa, embora muitas das vezes confundamos ambas. A realização é algo que se atinge ou obtém com um objetivo. É algo tangível, claramente definido e mensurável, como as nossas metas que temos. Qualquer tipo de metas que nós temos algum número ou algum tipo de objetivo para cumprir. Em contrapartida, o sucesso é um sentimento ou estado de espírito. No meu vocabulário, aqui no livro, a realização atinge-se quando vamos atrás do que queremos e o alcançamos. O sucesso dá-se quando temos a noção clara do porquê de o queremos. O que queremos é motivado por fatores tangíveis, ao passo que o porquê de o querermos é motivado por algo mais profundo no nosso cérebro, onde não temos a capacidade de traduzir esses sentimentos em palavras. Frequentemente partimos da falsa premissa de que basta obtermos mais para nos sentirmos bem-sucedidos. Mas isso raramente acontece. Ao longo da construção de uma empresa ou de uma carreira, tornamos-nos mais confiantes em relação ao que fazemos. Tornamos-nos melhores especialistas na forma de como o fazemos. A cada nova realização, as medidas tangíveis de sucesso e o sentimento de progresso intensificam-se. A vida é boa. Contudo, para a maior parte de nós, algures no caminho, esquecemos do porquê de termos dado início à nossa caminhada. Alguns, no decurso de todas essas realizações, dá-se uma derrapagem inevitável. É aqui quando nós esquecemos o porquê, às vezes mesmo sem saber, quase que colocamos os nossos valores em xeque, a nossa educação em xeque. E eu escrevi aqui, não sei se conseguem ver, que quando eu me deparo ou quando eu me deparar com algum tipo de oportunidade, de proposta, eu penso sempre, se alguém do meu seio mais próximo se encontrar ou tiver acesso àquilo que eu fiz, o que é que ela iria sentir? Orgulho ou vergonha? Eu, tendo isto para mim muito, muito claro, tento ao máximo, e até agora tenho conseguido, tomar algum tipo de decisão que me venha a arrepender mais tarde. E aqui, concluindo, aqueles que têm a capacidade de nunca perder de vista o porquê e simultaneamente atingir os marcos que mantêm toda a gente focada na direção certa, são os verdadeiros líderes. Para os grandes líderes, o círculo dourado está no equilíbrio. O círculo dourado é a parte onde ele coloca a sua teoria juntamente com a parte do cérebro, faz aqui uma comparação e podemos terminar com esse aspecto. Aqui na página 67, onde ele aqui deu o nome de círculo dourado. Aqui na parte do cérebro nós temos duas partes mais responsáveis pela atividade cerebral. A parte do neocórtex, que é responsável pelo pensamento racional e analítico, aquele que nos faz comunicar através da linguagem. Temos aqui a racional, a parte da razão, e a parte do cérebro límbico, que é a parte emocional. E ele tem aqui a parte emocional, cérebro límbico, que é a parte do porquê. Muitas vezes as pessoas não tomam uma ação
ou não fazem determinada coisa porque não sabem porque é que... Ou, por exemplo, aqui na parte das empresas, muitas das vezes as empresas dizem o que é que vendem e o que é que aquilo faz, mas nós poucas vezes sabemos porque é que as empresas fazem aquilo que fazem. E muitas das vezes esta parte mais emocional é aquilo que faz os consumidores ou as pessoas comprarem dessa marca, é aquilo que faz virarem fãs dessa marca, aquilo que faz elas quererem estar na comunidade que ou fazer parte desse movimento que a marca comunica. Então, a parte do círculo dourado, que está associada à parte do cérebro, a parte da atividade emocional, a parte do porquê, e que muitas das empresas só se focam na parte o que é que fazem e como é que o fazem e esquecem-se desta parte. E é quando nós nos esquecemos, e voltando ali à parte da derrapagem que ele acaba por falar, é nesta parte quando as empresas ficam muito grandes, ou quando as equipas ficam muito grandes, aqui a parte do porquê, a parte de porque é que fazemos aquilo que fazemos, a parte da cultura vai-se perdendo muito aqui, se não houver esse tipo de cuidado. E a parte de que a realização e sucesso não é efetivamente a mesma coisa. Como ele menciona aqui, a realização é algo que nós temos... A realização é algo que nós conseguimos ver em termos de métricas, resultados tangíveis, palpável, digamos assim, e a parte do sucesso é aquilo que nós sentimos quando atingimos esse objetivo. Espero que este tópico tenha ajudado de alguma forma para que possas ter uma perspectiva diferente, ou se já tens essa perspectiva em ti, se fores daquelas pessoas que tens um conhecimento para partilhar que ainda não fez, que o faças, porque existem outras pessoas efetivamente que precisam da tua ajuda. Além deste vídeo, este canal do YouTube, eu também tenho uma newsletter, se quiseres acompanhar, vou deixar o link aqui abaixo. Da minha parte é tudo e até à próxima.